E aí, pessoas, meu nome é Guilherme Reis e nesse vídeo daqui eu vou analisar as 8 questões que eu considero mais fáceis da prova de matemática do Enem 2021. Esses itens, se você acertou eles, com certeza vai poder dormir bem mais tranquilo, sem se preocupar com a possível grande desvalorização do TRI em relação ao seu número de acertos. Isso porque o Enem valoriza as questões mais fáceis em detrimento das mais difíceis. Com certeza, se você acertou itens que são considerados fáceis ou médios, sua nota vai ser bem mais valorizada do que caso você tenha acertado somente os itens considerados mais difíceis pelo TRI. Só para lembrar que, como eu disse em outro vídeo, os itens que eu considero fáceis são aqueles que mobilizam pouca ou mesmo nenhuma quantidade de conteúdo para que você consiga respondê-lo. Ele vai exigir mais uma interpretaçãozinha de texto, uma análise mais acurada, e isso proporciona uma maior quantidade de assertividade desse item na prova do Enem. Logo, ele será conhecido como um item fácil que obrigatoriamente deve ser acertado por aquele aluno que deseja ter uma nota bem valorizada. Então, eu estou com a prova aqui, eu vou abrir ela e a gente vai analisar juntos as questões que eu considerei mais fáceis da prova de matemática do Enem 2021. Começando aqui a nossa avaliação pela questão 165 do caderno amarelo da prova de matemática. É uma questão que eu considero uma das mais fáceis dessa edição de matemática do Enem, visto que bastava que você lesse com atenção o enunciado e analisasse o gráfico. Essa questão cobrava basicamente um mês que obteve o maior lucro entre esses meses aqui, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E você não precisava nem saber previamente como calcular um lucro, visto que no próprio enunciado ele já explicava que o lucro era igual a receita menos a despesa. E aqui no gráfico ele dá exatamente isso. Ele dá a receita e a despesa de cada mês. Bastava que você diminuísse um pelo outro e ia achar o resultado aqui, que era fevereiro. Uma questão bem fácil, que com certeza vai potencializar aí a nota de quem acertou ela. A segunda questão que eu considero fácil nessa prova é a questão 166, uma questão que você nem precisava ter lido esse enunciado. Lendo aqui o comando, você já sabia o que ela queria e já ia direto aqui calcular o que ela estava pedindo, que era basicamente o aumento percentual entre 2005 e 2009. É uma questão que, se você soubesse calcular esse aumento percentual, que é calculável de forma bem simples, você chegaria à alternativa aqui, que era a letra C. É uma questão que eu considero aqui também bastante simples e que foi cobrada no Enem desse ano. A terceira questão muito fácil que foi cobrada no Enem de 2021 na prova de matemática, a questão 168 desse caderno amarelo. É uma questão que não exigia que nenhum conteúdo fosse mobilizado pelo aluno para que ela pudesse ser respondida. Bastava que o aluno lesse o enunciado de forma atenciosa. Aqui logo embaixo ele dava uma tabelinha que relacionava a sequência original das letras do alfabeto a letras codificadas, que correspondia a cada uma dessas letras do alfabeto. Logo abaixo, ele dava aqui um gráfico com as letras mais frequentes do alfabeto original e ele pedia, em ordem decrescente, quais eram as letras codificadas mais frequentes. Bastava que você visse aqui que a letra original do alfabeto mais frequente era a letra A, visualmente perceptível, e que tinha como correspondente a letra codificada D. Indo para as alternativas, você já excluía 3 e ficava somente entre a B e a C. Em seguida, a segunda letra do alfabeto original mais frequente era a E, que tinha como correspondente a H. Depois era a R, a codificada mais frequente. E último, a menos frequente era a letra V entre essas 4. E você chegaria à alternativa letra C facilmente, uma questão bem simples que com certeza vai valorizar muito o TRI de quem acertou ela. A questão 169, para mim também foi uma questão bem simples, que mobilizava um conhecimento básico de estatística, especificamente de mediana. Aqui é uma questão que cobrou
esse tema de forma bem simplificada, isso porque eu já vi questões de mediana no próprio Enem que cobravam um raciocínio bem mais complexo, e essa questão não, ela simplesmente pediu a mediana desses números, bastava que você colocasse os números em rol, e como era uma quantidade par de número, bastava fazer a média entre os números centrais que ficaram, e você chegava facilmente à alternativa, que era também a letra C, né? E questão muito simples, que com certeza foi acertada por uma quantidade considerável de pessoas e vai ser considerada fácil pelo TRI. A quinta questão facílima dessa edição do Enem foi a questão 170. Era uma questão que apresentava a capacidade em bilhões de litros de 5 reservatórios e seus respectivos níveis de ocupação em porcentagem. E aqui no comando ele perguntava qual desses reservatórios possuía o maior volume de água ocupado. Bastava que você fizesse a porcentagem de cada um desses valores e o que apresentasse o maior resultado era a alternativa, que era a letra D, né? Só um adendo aqui, a gente viu que essa edição do Enem cobrou bastante questão de porcentagem, bastante questão de estatística, e a maioria dessas, felizmente, eram fáceis, né? Eram cobrados de forma bem superficial e simplificada. A sexta questão consideravelmente fácil dessa prova foi a questão 171, que era uma questão que pedia simplesmente a média entre as idades dos alunos, né? Que ele dá um gráfico com as idades desses alunos e as frequências que essas idades aparecem. Você tinha que simplesmente calcular a média desses valores, e a média era a alternativa letra D, né, que dava 19, uma questão bem fácil que eu fiz rapidinho, que com certeza vai ser bem valorizada aí pelo nosso TRI. A sétima questão consideravelmente fácil dessa edição foi a questão 174 do caderno amarelo, que ela cobrava simplesmente a média desses resultados, né? Ele dava aqui um gráfico que relacionava 5 tipos de lanches a determinados valores de franquias, franquia 1, 2 e 3. Bastava que você fizesse a média de cada um desses lanches e o que apresentasse o maior resultado era a alternativa. Essa questão eu fiz rapidinho, nem precisei dividir, porque nesse tipo de questão em que a gente divide todas as alternativas pelo mesmo denominador, você não precisa dividir, você pode simplesmente desconsiderar o denominador e simplesmente somar os resultados, e aquele que apresentar a maior soma, consequentemente, vai ter a maior média. E esse item era o item 5, o lanche 5, e é uma questão que eu acho que foi muito fácil, considerada muito fácil também pelo TRI, e que vai ser bem valorizada aí esse ano. A oitava e última questão que eu considero fácil nessa edição de matemática do Enem é a questão 175, uma questão que cobrou o conteúdo de média ponderada. Ele não falou diretamente durante o enunciado, que estava mobilizando esse conhecimento, pedindo para realizar a média ponderada, por exemplo, desses valores, né? Mas ele deu a entender isso. É uma questão que relacionava comissões a uma determinada média de faturamento. Comissão 1, a gente teria uma média de faturamento maior ou igual a 1 e menor do que 2, a comissão 2 maior ou igual a 2 e menor do que 4, e por aí vai. E aqui embaixo ele apresentava outro gráfico, né, com faturamento mensal e a quantidade de meses que esse faturamento mensal se repetiu. Avaliando esse gráfico, ficou bem claro que a questão se tratava de uma questão de média ponderada, e é uma questão que eu considero simples porque ela cobrou basicamente a forma mais simplificada da média, simplesmente a média ponderada. Não cobrou nenhum outro elemento que fosse sair um pouco dessa curva. Então, uma questão que eu fiz rapidamente, que eu rapidamente entendi também que se tratava de uma questão de média ponderada, e teve como alternativa a letra B. Se eu não me engano, o resultado aqui deu, deixa eu ver, 3,7. Depois de ter realizado a média ponderada, cheguei a esse valor. E 3,7 era exatamente o item 2, em que o faturamento era maior ou igual a 2 e menor do que 4. Enfim, essas foram as 8 questões que eu achei mais fáceis da prova do Enem. Claro que vocês podem discordar e os comentários estão aí para isso. Por favor, comentem.
curtam esse vídeo e se inscrevam no meu canal. Isso vai me dar engajamento e mais força de vontade para poder estar realizando mais vídeos para vocês. E até a próxima.